Bem, vamos ver como integrar, desenvolver um código aqui no Eclipse integrado ao Quartus para associar, fazer a correspondência do acionamento do LED ao acionamento da respectiva chave. Então, na placa DE2 nós temos 18 chaves e 18 LEDs vermelhos. Então, uma aplicação bem simples é simplesmente fazer a correspondência, né? Isso pode ser feito lá no VHDL, normalmente, como se faz nos circuitos digitais, mas aqui a ideia é verificar como fazer isso via software, desenvolvendo a linguagem C e acessando o hardware da placa através das bibliotecas da camada de abstração de hardware que é disponível no NIOS 2. Então nós partimos do nosso sistema que já foi criado aqui no QSys. Embora nosso sistema já esteja completo com chaves, slide, push button, display de 7 segmentos e a memória RAM dinâmica, vamos utilizar aqui nesta videoaula apenas os LEDs vermelhos, né? Depois você pode expandir os LEDs vermelhos. Atenção ao nome que nós colocamos para o componente, que é o nome pelo qual ele vai ser referenciado lá no código em C. E vamos utilizar também as chaves do tipo slide para esta videoaula específica. Então aqui nós temos no QSys a atribuição de endereços, a faixa de endereços, no caso para os LEDs, que foram configurados por um barramento de 18 bits como saída, e as chaves são 18 chaves com a direção de entrada, sem interrupção, apenas funcionamento normal. Então, uma vez o sistema gerado, né, que gerou o sistema que se encontra aqui no Quartus, já com os pinos atribuídos através do nosso arquivo QSF, que já possui toda a atribuição padrão. E uma coisa que facilita muito, além de ter o arquivo QSF da placa específica que você está trabalhando, é colocar o nome dos pinos, o mesmo nome que está lá no arquivo QSF ou no arquivo CSV que acompanha a placa. Então isso facilita já toda a atribuição automática, né? A gente pode ver, eu pego aqui a caixinha de atribuição desse pino e eu já consigo verificar qual o pino que está associado aqui. Essas caixinhas é porque você pode expandir depois e verificar o conteúdo de cada pino deste. Por exemplo aqui, ó. Certo? Eu tenho 2 bits nesse barramento de saída e os 2 pinos associados. Então não tenho que me preocupar com isso, que ele puxou direto do QSF. No caso da memória RAM, temos a especificidade aqui, o detalhe de que existe um pino que não está mapeado diretamente quando você gera o sistema, que é o pino de clock do chip da memória RAM, que é o pino DRAM clock. E esse pino DRAM clock, ele, embora pudesse ser ligado diretamente no pino de entrada da placa, o manual e toda a referência para uso da memória SDRAM na placa DE2 e DE215 não recomenda fazer isto, utilizar o mesmo clock do NIOS 2 para
o chip de memória, porque dá erro de sincronismo na hora que você vai gerar o sistema, compilar o sistema, dá um erro de sincronismo, e isso tem complicações porque o chip de SDRAM é extremamente criterioso nos aspectos de temporização. Então o manual recomenda que se utilize um gerador de clock, adicione um gerador de clock ao sistema. Esse gerador de clock, por exemplo, se consegue ele aqui em ferramentas, gerenciamento de Mega Wizard plugin, na versão que eu estou do Quartz. Nas versões mais novas é o catálogo IP e componentes de propriedade intelectual. Então aqui você pode vir aqui no PLL e você tem o Altera PLL, basta digitar aqui PLL, aparece aqui nas entradas a descrição do Alt PLL, que é o que está sendo usado. Esses aqui não estão instalados. Então Alt PLL é o que nós usamos aqui. Então eu vou clicar aqui só para vocês verem a questão de configuração que foi realizado. Alguma coisa, né? Porque já está rodando, desculpa, demora um pouquinho. Então aqui a única alteração que foi feita é a frequência do clock de entrada, que é 50 MHz, que pode deixar tudo nas configurações padrão. Aqui na clock de entrada você não quer nenhuma entrada auxiliar de reset, pode deixar tudo desabilitado. E aqui na configuração nós só mexemos aqui, nas saídas de clock. Ele tem até 5 clocks, mas nós vamos configurar só o primeiro. Então você vai definir aqui a frequência de saída como exatamente a mesma frequência de entrada, ou seja, a relação de 1 para 1. Não vai haver de fato divisão, mas uma espécie de cópia do clock de entrada para o clock de saída, com um detalhe: o deslocamento de fase é de -3 nanosegundos. -3 nanosegundos de deslocamento de fase, certo? É o que tem recomendado no manual. E aqui o ciclo de trabalho 50%, e aí nós já temos aqui a confirmação no final quais são os arquivos que nós queremos, o símbolo, declaração do componente e a finalização. Aqui ele já fez a atualização do bloco e depois seria só compilar o sistema, Lembrando que o arquivo que foi gerado no QSys, eles têm que estar aqui no Project Add Remove Files, ele já tem que estar incluído aqui o ponto .keep do arquivo que foi gerado, e o system.keep que está dentro da pasta sínteses, na descrição do nosso hardware. E veja que ele também adicionou aqui o keep do PLL, do divisor de frequência que você acabou de criar. Bem, feito isto, e o sistema compilado e carregado para a placa, aqui no Tools Programador, ele já carrega para a placa o sistema. No meu caso já está carregado. Esse sistema aqui, no meu caso, já está rodando. Não vou carregar de novo. Vou fechar aqui. Então vamos agora lá para o Eclipse e verificar o código. Então você pode criar um projeto, um file new use application BSP, um template,
tem aquela tela inicial onde você define o arquivo só PC Info, que vai servir de base para o seu projeto, e depois abre, estando tudo funcionando bem, ele já vai criar essa estrutura aqui, ó. Eu nomeei o nome do projeto chave LED, certo? E ele já cria a pasta do projeto e já cria a pastinha aqui com todas as bibliotecas da camada de abstração de hardware, onde tem todas as bibliotecas de comunicação, software, hardware. Então, da primeira vez que você entra no sistema, normalmente é necessário vir nas propriedades do BSP. Você pode aqui nas propriedades do BSP, já que nós temos memória RAM suficiente, diferente de usar um chip memory, que você tem uma memória pequena e normalmente se coloca drivers reduzidos e a biblioteca ser pequena. Neste caso, como nós temos memória RAM, eu estou usando os dois chips, né, são 32 bits de endereçamento, então eu tenho 128 megabytes. Então eu posso reduzir aqui os drivers, eu posso desabilitar, ou seja, eu não quero usar driver reduzido, quero usar normal. Não quero usar a biblioteca C e também pequena. E eu posso inclusive habilitar que eu quero usar, se for o caso, comando C++. É possível. Aqui no editor BSP, demora um pouquinho para abrir a tela, principalmente da primeira vez. No caso, deixei tudo desabilitado, porque eu estou usando memória RAM, então não tenho que me preocupar tanto com reduzir as coisas, né? E aqui clico no botão Generate. Então ele gera o BSP. Posso sair, a janela vai fechar. Isso aqui se faz normalmente apenas a primeira vez que você vai trabalhar no sistema. Então aplica, dá OK. E outra coisa que se faz normalmente também da primeira vez, ou vez em quando, também pode acontecer falhas de comunicação, na comunicação JTAG entre o computador e a placa. Então, normalmente se vem aqui em Run, Configurations, para verificar se ele conseguiu detectar a placa corretamente. Lembrando que o arquivo SOF já deve estar na placa. Então aqui, ó, quando não aparecer nada aqui nessa tela dizendo que não conseguiu fazer o download do arquivo, alguma coisa assim, você vem em Refresh Connections, ele vai atualizar. E normalmente deixamos também a parte de verificação de systemd marcada, ou seja, ignore essas verificações que às vezes podem dar erro também. Então, feito isso, dá o Run. E aí se vai literalmente para o código, né? Que aqui é o arquivo .c que você vai trabalhar. E o detalhe aqui é o uso, basicamente, de dois comandos que tem a ver com a leitura do estado, ou seja, da configuração das entradas e saídas paralelas, do PIO, né? Parallel Input Output. Então nós temos aqui a biblioteca, ou arquivo de cabeçalho, altera valon PURegis, e aqui esse arquivo ele está dentro do BSP e dentro drivers, dentro da pasta include. Então ele aparece aqui, ó. Ele está aqui. E este arquivo, se você der uma olhada nele, ele tem as funções principais de entrada e saída. Então nós usamos bastante aqui no caso a função input output read, quando nós queremos ler o estado,
daquele determinado componente de entrada e saída. No caso aqui nós vamos ler o estado das chaves. E dependendo do estado das chaves, a que estiver ligada, a que estiver desligada, o LED correspondente vai acender também. E interessante que eu só preciso passar como parâmetro o endereço base na memória onde foi mapeado aquele dispositivo de entrada e saída. E a outra função é a função write, certo? Onde eu tenho o endereço base também, de onde está o dispositivo que foi criado e onde ele está mapeado na memória, no nosso caso na SD-RAM, e qual dado que eu quero enviar. Lembrando que esse dado, nós estamos falando aqui de sistemas embarcados, então esse dado que nós queremos enviar, você pode fornecer ele como inteiro, você pode fornecer ele diretamente em hexadecimal, usando a notação 0x, né, que é típica da linguagem C. Então, basicamente, por hora, vamos usar apenas essas duas funções. Outra coisa muito interessante é como nós vamos definir os endereços base da nossa aplicação. Então, aqui na aplicação, nós temos, por exemplo, eu criei uma variável chamada swvalue que vai armazenar a configuração atual ou o status do barramento das chaves, das 18 chaves. E quando eu faço aqui a leitura da configuração dessas 18 chaves, eu passo o endereço base de onde elas estão mapeadas. E veja que é a variável switches base. Na verdade, se usa a letra maiúscula porque é uma constante. Isso já está definido e herdado da descrição do arquivo só PCInfo. Então vamos olhar que coisa interessante aqui. Vamos dar uma olhada no arquivo system.h que está dentro aqui do chave LED, né? Do BSP. Então deixa eu encolher aqui, fica mais fácil da gente ver. Então eu tenho aqui o chave LED BSP e eu tenho o system H. Se você entrar no system H, você vai ver aqui, por exemplo, deixa eu dar aqui um find em switches. Então ele já traz para mim a seção de configuração da chave que ele herdou lá do arquivo só PCInfo criado no QSys, onde eu tenho o endereço base das chaves 90D0 em hexa, ou 90D0, ou seja, isso aqui é o endereço de 16 bits. Lembre que cada dígito hexa que utiliza um nibble, ou seja, 4 bits para sua identificação. Tá? Por isso que vai até o F, que é 1111. Então esse endereço aqui já está definido aqui como uma constante e é utilizado lá. Da mesma forma, os LEDs, aqui ó, vou usar os LEDs vermelhos, já estão configurados aqui. E veja que coisa interessante, o nome do componente, ele traz como nome da constante aqui. Onde é que foi definido esse head LEDs? Você volta lá no QSys, só para conferir. Tá aqui ó, head LEDs, esse nomezinho aqui. Veja que mesmo você colocando minúsculo, lá ele joga para maiúsculo, para associar uma constante. E podemos ver aqui nas chaves, por exemplo, e no próprio LED, o endereço inicial que foi atribuído. Mapeamento de memória. Mapeamento de memória que, por sua vez, está conectado aqui no barramento de master. Isso aqui é o escravo. Cada componente é escravo do mestre. Quem é o mestre? O mestre, que você vê aqui, ó,
essa linha vai subindo aqui, vai subindo comum a todo mundo e chega aqui no on-chip memory também e vai para o data master da CPU, apenas para o data master. Já o instruction master, quando você tem apenas um chip memory, ele fica aqui ligado, só que no nosso caso, como nós temos agora a memória RAM e a principal, ela aqui vai dominar. Então ela que também faz a parte de instrução, além do dado. Então isso é muito interessante. Só relembrando aqui, então, eu tenho aqui, ó, switches. Então eu tenho o endereço inicial 90D0. Então vamos olhar aqui no switches. Vou procurar, né? Já perdi. Switches. Aqui. 90D0, que é exatamente o endereço inicial. Aí você poderia dizer, mas professor, como é que ele sabe o endereço final? Então ele atribui o endereço com base no tamanho do barramento que você definiu inicialmente. Então, no caso deixado são 18 bits, né, são equivalentes a ele não faz quebrado, né? Então você tem 5 nibbles para guardar isso. Então ele faz os cálculos do endereço final, tudo em hexadecimal. Então vamos agora voltar ao nosso código. Então vamos supor que eu quero ler todas as 18 chaves. Então o que é que vai acontecer aqui? Deixa eu diminuir aqui, melhor a visualização. Esse aqui também um pouco. Esse welcome aqui eu nem preciso dele. Vou fechar isso aqui. Pronto. Então depois você pode mudar a perspectiva do Eclipse e configurar o ambiente conforme você prefira. Então esse código aqui é um código bem simples. Então eu tenho aqui a função que vai ler nesse endereço o estado a partir desse endereço, na verdade, que é a partir, todo em inglês, né? Vou colocar os comentários em inglês. From base address. Então, a partir do endereço base, ele vai ler o estado. E aí, o retorno, ele pode ser, fiz 2 testes aqui, para vocês verem que pode ser tanto inteiro, quanto eu posso trabalhar também aqui em hexa, certo? Eu já explico como foi feito isso aqui. Então, por exemplo, se não tem nenhuma chave ligada, o valor inteiro retornado dos 18 bits é 0, então mande para, a partir do endereço dos LEDs vermelhos, mande o valor data 0, ou seja, deixa desligado. E aí você começa a fazer os testes, né? Por exemplo, se foi retornado 1, é porque eu aciono 1, ou seja, apenas a primeira chave foi ligada. Como é que ele reconhece isso? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então ele leu essa configuração aqui, ó. Isso foi o que retornou. Isso aqui é em binário, em decimal é 1. Então eu estou verificando. Se o resultado é 1, então eu envio o valor correspondente dos LEDs, e eu envio exatamente o mesmo número binário, ou digamos assim, a mesma string binária, né? E aí ele reconhece que vai acender o LED equivalente à chave, certo? Isso para todos os casos. No caso do 2, então ele retornou 0, ele retornou aqui 0, 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
1, 0, então foi ligado apenas a chave 2, então eu mando 2. E assim sucessivamente. A pessoa ligou as duas primeiras chaves, então ele vai retornar 3. E aí vai. Então você teria que prever aqui todas as possibilidades. Lógico, isso aqui é um problema didático. É apenas para entender como manipular a chave, mas dificilmente você faria um projeto que iria utilizar essas 18 chaves e todas as combinações possíveis dela. Certo? Existem também outras formas mais otimizadas de programação para manipular isto. Mas aqui é apenas de forma didática. E aqui um exemplo interessante é o seguinte: suponha que eu quero ligar apenas o último LED, o mais significativo, o MSB, que seria a chave 17, consequentemente o LED vermelho 17. Então eu preciso verificar qual o valor decimal associado a 2 elevado a 17, que é um sistema binário, né? Então é tudo na base 2. E aí o valor é 131.072. Quero ligar só ele. Então eu vou mandar o valor 131.072, que vai funcionar perfeitamente. Só o último LED. Certo? Também. E uma outra forma de fazer é, ao invés de escrever em decimal, escrever em hexa. Então, que corresponderia a você ter essa string aqui, ó. Certo? Então verifica. Aqui é 0 em hexa, 0 em hexa, 0 em hexa, 0 em hexa. Isso aqui é do menos significativo para o mais significativo. Então veja, eu quero acender apenas a chave 17. Até aqui você tem a... Lembre que começa o índice no 0, então aqui eu tenho o índice 15, índice 16 e índice 17. Quero acender apenas o 17. Só que 0010 é o que no código BCD decimal? É 2. Então eu mando, se o valor for este, eu tenho minha saída exatamente o mesmo valor para acender apenas aquele. Então veja a flexibilidade, né, de operações que eu posso realizar manipulando os LEDs. Então esse código, uma vez construído aqui o projeto, né, você dá o build e logo em seguida executar na placa, ele vai funcionar perfeitamente. E agora basta dar run as. Não vai aparecer nenhuma mensagem aqui no console, porque eu não mandei imprimir nada. Agora, interessante aqui nesse código é que você pode fazer uma espécie de debug aqui, né, via programação mesmo, e pode comentar toda essa parte aqui para baixo e verificar apenas, mandar imprimir qual é o valor que ele retorna da leitura da chave. Então você pode mandar rodar esse código na placa, ficar testando várias configurações de placa para entender como é esse retorno. Pronto, já foi carregado para a placa e o funcionamento está correto. Bem, essa foi nossa aula sobre um código para associar chaves a LEDs e para entender bem como funciona a relação de pinos de entrada e saída, como é que você pode acessar a parte de abstração de hardware aqui no seu código.
E assim nós temos realmente, na prática, o desenvolvimento chamado co-design, né? Software, hardware integrado, o que é típico da programação em sistemas embarcados. Lembrando que esse código está rodando no sistema, né, que foi criado pelo próprio programador, aqui no QSys. É uma descrição em hardware, uma descrição usando a linguagem de descrição de hardware de todos esses componentes. Então isso é muito interessante. Ok?